Nessa semana lemos na Torá Parshat Ekev, e nessa parashá nós também temos um dos parágrafos da leitura do Shema, o segundo parágrafo que começa com as palavras Vehayim Shamoa, e nesse parágrafo nós encontramos a frase que nos diz Belimadetem otam et bneichem, ensinem essas palavras da Torá para os vossos filhos. Daqui nós temos também o conceito de ensinar Torá para os nossos filhos, especialmente para os netos, para as gerações seguintes, e de fato isso sempre foi uma constante na tradição judaica. Se nós mantivemos sempre as nossas tradições e Am Israel Chai, graças a isso o povo de Israel vive, o judaísmo está vivo, é porque sempre houve um cuidado muito grande em passar essas tradições adiante, em ensinar Torá e passar o judaísmo para gerações futuras, especialmente cada pai sempre sentiu essa obrigação e essa responsabilidade, como também esse privilégio de ensinar Torá para os seus filhos, passando isso adiante para a próxima geração. Na realidade, existe a mitzvah de estudo da Torá, a própria pessoa estudar a Torá. Existe também a mitzvah de ensinar a Torá, de transmitir a Torá para outros, pode ser para discípulos, alunos, mas especialmente para os seus próprios filhos. Se a gente for observar de forma muito simples e lógica o que vem antes, será que a mitzvah de estudar a Torá ou a mitzvah de ensinar a Torá? Então a resposta teoricamente seria óbvia, que primeiro a pessoa tem que estudar a Torá, primeiro a própria pessoa tem que saber e conhecer a Torá para então estar habilitado a ensinar. Se ele próprio não estudou, então como ele será capaz de ensinar? Mas existe algo muito interessante e curioso que nas leis de Talmud Torá que encontramos, tanto no Código de Maimônides, como também numa obra clássica do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, nessas leis de estudo da Torá, se encontra primeiramente o que é trazido em primeiro lugar, ou como se abrem essas leis com a mitzvah de ensinar Torá para as crianças. Ensinar Torá para os filhos, e somente depois aparecem detalhes de como a própria pessoa tem a obrigação de estudar Torá, de que forma e de que maneira ele deve estudar a Torá. Então a pergunta óbvia que se faz aqui, por que os legisladores abriram esse assunto de estudo ou ensino da Torá, por que eles abriram isso com a mitzvah de ensinar a Torá para as crianças? Por que trouxeram essas alahot em primeiro lugar, antes mesmo das leis que versam sobre o estudo individual, o estudo pessoal, que cada um de nós deve fazer? Explica o Rebbe que aqui nós temos um ensinamento, uma mensagem muito especial. Porque, em primeiro lugar, o que nós não devemos perder de vista quando estudamos Torá, que a Torá é a sabedoria divina, a vontade de Deus. A Torá é supra-racional. É claro que na Torá há muita sabedoria, mas a grandeza da Torá não consiste na sabedoria que nós detectamos ou percebemos nela. Interessante que há um versículo bíblico que diz a respeito da Torá, ou como o povo de Israel é conhecido como o povo do livro, que chochmatchem ubinatchem leinei amim, pois ela representará a vossa sabedoria, o vosso entendimento diante das nações e diante dos povos. Ou seja, pode ser que os povos e nações até reconheçam ou admirem o povo de Israel por ser portador dos ensinamentos da Torá e admirem isso pela sabedoria contida na Torá, pelo entendimento, compreensão que a Torá dá à vida em todos os aspectos. Porém, para nós, a Torá é muito mais do que sabedoria, do que entendimento, do que conhecimento. Para nós, acima de tudo, a Torá é divindade.
é santidade, é o sagrado, o divino, que é transcendental e é suprarracional, que está acima da nossa lógica, acima da razão. Então aqui a questão é a pessoa saber se vincular à Torá, não apenas, puxa, é algo realmente muito sábio, então vale a pena estudar isso e botar em prática. Não é esse o approach, não é essa atitude em relação à Torá. A pessoa deve estudar Torá sabendo que a Torá é a Torá divina e, portanto, nós, diante da Torá, devemos nos anular por completo, deixar de lado o nosso intelecto, a nossa interpretação, a nossa visão, sabendo que aqui se trata da visão divina. Então, eu, entendendo bem ou pouco, entendendo sim ou entendendo não, na verdade, é claro que quando nós estudamos devemos procurar entender, mas o que deve estar em evidência aqui não é a minha lógica, a minha linha de raciocínio, a minha linha de pensamento, não. Devemos saber, a nossa premissa ao estudar a Torá é que estamos estudando aqui a vontade de Deus, a sabedoria divina que é suprarracional, está acima do nosso intelecto. Em outras palavras, nós devemos estudar a Torá, nos diz o Rebbe, como uma criança é introduzida no estudo da Torá. A criança ainda não tem o seu QI totalmente desenvolvido, ou não tem ainda tanto conhecimento ou pensamento analítico. Então, quando começa a se ensinar a Torá para uma criança, se faz ela, às vezes, até decorar o versículo, nem sempre ela sabe, e com certeza não sabe com profundidade tudo aquilo que o versículo transmite. Se diz que as obras de leis, de estudo da Torá, elas abrem não com a mitzvah do estudo da Torá individual de cada um, mas sim do ensino da Torá para as nossas crianças, para enfatizar que assim como no ensino das crianças, o que está em evidência aqui, por que se ensina a Torá para as crianças? Talvez a criança ainda não é capaz de entender, e de fato ela não está entendendo, ela só está ouvindo conceitos e assimilando uma coisa e outra, e talvez decorando textos, mas se ensina isso por quê? Para habituar a criança e já vinculá-la àquilo que é divino e é sagrado. E essa é a lição para cada um de nós, que não importa que idade a gente tenha, ou qual o nosso nível de conhecimento anterior de Torá, etc., mas sempre nós devemos estar estudando a Torá com uma reverência tal, com uma anulação completa do nosso intelecto, da nossa mente, etc., diante de Deus, sabendo que a Torá está bem acima de sabedoria, de conhecimento nosso. A Torá é suprarracional, portanto ela é divina e sagrada.